quê? Porque o homem é extremamente visual. Extremamente visual. E não tem nada mais íntimo do que você fazer contato visual com uma pessoa. Na verdade, a única coisa mais íntima do que você fazer contato visual com uma pessoa é você conseguir fazer contato visual com uma pessoa e ficar em silêncio com essa pessoa. Isso é o que existe de mais íntimo entre dois seres humanos. Conseguir ficar em contato visual em silêncio de maneira confortável. Isso é extremamente íntimo. É muito mais íntimo que a maioria das pessoas acha que é intimidade sexual. Intimidade sexual, na verdade, nem é. Porque se você pegar esses profissionais de mercado adulto, né, de pornografia e tudo mais, tem vários deles que falam assim, eu faço todo esse tipo de devassidão, mas eu não beijo na boca. Por que você não beija na boca? Porque beijar na boca é íntimo. Né? Ou nem olha no olho. Mas você pratica todo tipo de ato sexual, mas você não olha no olho e você não beija na boca. Não, porque eu sou casado com uma outra pessoa. Então, isso até é uma prova de pessoas que vão no limite, por exemplo, de comportamentos sociais, que eu não recomendo, de que a intimidade não está vinculada com a união de corpos. A intimidade está vinculada com um estado espiritual que se manifesta quando as condições são predispostas a isso. Então, uma técnica extremamente poderosa, agora dado esse contexto, de sutil arte de atrair, eu chamo de olhar ambíguo. O que é olhar ambíguo? É quando a mulher ela está interessada em um pretendente no ambiente, por exemplo. Ela acha um homem muito interessante. O que ela faz se ela está interessada nesse homem? Ela começa a olhar para esse homem até que ele note-a no ambiente. No momento que ele notar ela, ele tem que notar ela olhando para ele. Tá? Quando ele nota que aquela mulher está olhando para ele, ela deu o primeiro indicativo de interesse. Deu um indicativo de interesse, agora você tem que dar um indicativo de ausência de interesse. E eu já vou explicar por quê, tá? Ela olha pra ele, deixa ele ver que ela tá olhando pra ele, aí com elegância, com suavidade, desvia o olhar dele. No momento que ele olha. No momento que ela viu que ele olhou e viu. Trocou o olhar, olha por um segundo, lembra que olhar no olho gera intimidade. Tá. Olhou no olho, gerou intimidade, ele viu que você tá olhando, os dois sabem que um tá olhando pro outro. Você desvia o olhar com suavidade e com elegância. Que é a delicadeza da matriarca. Isso vai fazer com que ele continue olhando pra você. Porque ele não vai ter entendido. Será que é, será que não é? Porque os homens são visuais. Ele viu uma mulher interessante ou não, ele tá ainda julgando se essa mulher é interessante ou não pra ele, que estava interessada e olhando pra ele, ou pelo menos em contato visual. Então ele tá no momento de análise. Perfeito. Tá? Nesse momento de análise, os homens, eles compartimentalizam as experiências. Então ele abstrai todo o resto e ele foca nela. Ele entra no modo caça. Legal. Então, isso é uma técnica extremamente simples, extremamente sutil, ancestral, que as matriarcas sempre usaram pra prender a atenção masculina. Então o que ela fez? Ela jogou uma isca. Prendeu a atenção dele. Ele falou assim, opa, tem uma mulher no ambiente olhando pra mim. Se ele é um homem solteiro, disponível, que tá buscando também uma mulher, uma pretendente ou uma parceira, ele vai engajar no olhar. Isso não vai funcionar, por exemplo, com um homem honrado casado. Nem vai funcionar com um homem, por exemplo, frouxo. Um homem frouxo, que não está saudável na sua masculinidade, na hora que você olha pra ele, ele olha pra você, ele pode até perceber que você tá olhando pra ele, mas ele vai esperar você tomar iniciativa. O homem não masculino. Perfeito. O homem que tá no feminino. Então, quando não dá certo, isso não significa que é uma coisa ruim. Porque pode ser que ele seja um homem comprometido e honrado e leal, então isso já é um indicativo ótimo. Essa técnica não vai funcionar com ele, nem quero que funcione. E o homem honrado deve se sentir até um pouco constrangido, né? Porque ele fica desconfortável, não fica? Ele vai observar se ele teve algum... Vai ser recíproco e vai ficar desconfortável. Depende. Se ele vai observar se ele teve algum comportamento prévio que pode ter levado essa mulher a interpretar que ele estava disponível, tá? Agora, se ele deixou muito claro, tá muito claro que ele é um homem comprometido, e ela está fazendo uma investida de flerte, a visão que esse homem maduro vai ter dela é que ela é uma mulher vulgar. Perfeito. Tá? Mas assim, ele vai observar as atitudes dele e ele vai ser um pouco cauteloso e falar assim, por que será que ela tá achando que eu tô disponível sendo que eu sou casado? Né? E aí ele vai fazer uma autoanálise dele, talvez ele possa corrigir algum comportamento dele que possa ter sido mal interpretado por uma mulher de boa fé. Dito isso, quando ele está olhando pra ela, e ela sabe que ele tá olhando, vamos dizer, dois solteiros, tá? Buscando um pretendente. Ele tá olhando pra ela, quando ele está olhando pra ela e ela não está olhando pra ele, mas ela sabe que ele está olhando pra ela deve mexer nos cabelos. Essa é uma técnica que trabalha em sinergia com o olhar ambíguo. Por quê? Primeiro, porque você sabe que o homem tá olhando pra você. Segundo, você sabe que os homens são visuais. Terceiro, que você quer que ele olhe pro seu rosto. Você não quer que ele olhe pra outra coisa. Então você vai fazer movimento na região do seu rosto pra você manter, através do movimento no seu cabelo, a visão dele, que você não tá vendo onde ele tá olhando. Mas você vai manter a visão dele no seu rosto. E isso funciona extraordinariamente bem, porque a neurociência já ratificou isso, já confirmou. O rosto feminino acalma o homem, acalma a agressividade masculina. Isso é uma das coisas que mais atrai os homens e mulheres femininas delicadas. Por quê? Porque os homens têm aquilo que eu chamo daquela fúria interna. É tipo uma agressividade inata. O homem maduro, ele lida bem com essa agressividade inata e se disciplina pra canalizar pra coisas produtivas. O homem imaturo não. Ele às vezes explode, ele tem oscilações de humor, ele é violento, ele é agressivo e tudo mais. Só que independente se ele é um homem imaturo masculino ou um homem maduro masculino, quando ele olha pro rosto de uma mulher que ele acha atraente e que tá demonstrando interesse através do olhar ambíguo, através do mexer nos cabelos, e ela é delicada, e ela é elegante, ela vai gerar um estado interno nele de bem-estar. Que interessante. E isso faz com que ele continue olhando. Enquanto ele tá olhando, enquanto mais você olha pra um algo, pra um símbolo, ele tá olhando pra um símbolo. É um símbolo feminino. É aquela mulher que tá demonstrando interesse pra ele. Isso chama branding. Branding é marcação. O que aquela mulher tá fazendo? Branding é de marcar. É o que você, por exemplo, o pecuarista faz no gado. Ele faz um brand da marca dele no couro do gado. Então o que essa mulher tá fazendo na mente desse homem é branding. Ela tá pegando mindshare. Mindshare é um termo do marketing que é parcela mental. É tipo uma expansão do conceito de market share, que é parcela de mercado, pra mindshare, que é mais poderoso que market share, que é parcela mental. Isso é o que os influenciadores têm de uma grande parte da população. O que os influenciadores têm de ativo que gera resultado? Eles têm mindshare. Quando eles falam, muitas pessoas falam, nossa, isso que ele tá falando é real. Isso que ela tá falando é real. O que essa mulher tá fazendo na sutil arte de atrair, quando ela tá fazendo esse processo, é fazendo branding na cabeça desse pretendente. Isso tá ocupando espaço de processamento dele. Vai chegar em um certo momento, vai passar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, que ela vai falar assim, pô, ela não tá olhando de volta pra mim, então eu vou parar de olhar. Aí o que ela vai fazer? Ela vai olhar de novo. Tá. Propaganda. Publicidade é isso. Né? Publicidade é isso. Uhum. Vou repetir o estímulo. Tá. Por quê? Você marcou a mente dele. Você demonstrou interesse. Ele ficou olhando pra ver se você ia voltar a olhar pra ele. Você não olhou, de novo. E você fez ele olhar pro seu rosto. Isso você sabe que gerou um estado de bem-estar dentro dele. Quando ele parar de olhar pra você, você vai voltar a olhar pra ele. Até ele olhar pra você. Quando ele... lembra que assim, ele tinha meio que desistido. Tá? Porque você parou de olhar e não voltou a olhar. Então ele fala assim, putz, acho que eu li errado. Talvez ela não tá interessada em mim. Talvez ela tá olhando pra alguém atrás de mim. Não sei. Ele vai criar alguma justificativa de tipo assim, acho que eu interpretei errado esse sinal. Dentro disso, ele teve um sinal positivo, logo em seguida ele teve um sinal negativo, certo? Aí ele desencana, aí você volta a olhar pra ele. Na hora que você volta a olhar pra ele, e uma hora ele vai passar o olho e vai ver você olhando de novo, ele vai ter um choque, ele vai ter um susto. Ele fala assim, cara, tá olhando de novo pra mim? Ele vai olhar ao redor e vai falar assim, peraí, deixa eu ver se dessa vez ela tá olhando pra mim mesmo. E aí você fica olhando pra ele até ele fixar o olhar em você, intimidade de novo. Tá liberando ocitocina, tá? Fixou o olhar de novo, você desvia o olhar com elegância, com suavidade, com delicadeza e faz um leve sorriso. Certo, perfeito. Tá? Nessa vez você tá dizendo assim, tipo,
eu tava olhando pra você. Fiquei com vergonha. Fiquei com uma vergonha assim, fiz um charme. Legal. Aí ele tá tipo assim, cara, ela tá olhando pra mim. Ela tá olhando pra mim, eu vou ficar olhando. E você mexe no cabelo e não olha de novo. Até ele desistir. Fica difícil de novo. Aí você tem que dar um não de novo agora. Perfeito. Tá? Eu já vou explicar por que isso funciona. Aí você vai dar um não de novo. Ele vai ficar lá, sei lá, 2, 3, 4, 5 minutos. Você vai te dar uma rodeada. Vai tentar passar no seu campo de visão pra ver se você olha. Você não olha. Você não olha. Na hora que ele desistir, você volta a olhar pra ele. Legal. Na terceira vez que você faz isso, esse cara começa a enlouquecer, entendeu? Ele fala assim, cara, não pode ser, pelo amor de Deus. Tem alguma coisa aqui. Eu tenho que fazer alguma coisa, não posso ficar. E é legal que ninguém tá sabendo no ambiente. Sutil. Né? Por isso que chama sutil, porque é anônima. Legal. São técnicas matriarcais anônimas, por isso que não são vulgares. Técnicas de sedução, elas são explícitas. Elas são vulgares. O que é vulgar? Vulgar é exposto. E a gente pode até pegar um gancho, né? Me veio agora aqui, que é o certo e o errado, né? Às vezes tem aquela moça que ela chega num ambiente, que é um ambiente que ela vai ficar em pé, por exemplo. E ela tá com o celular ou com um copo na mão, uma taça na mão, e ela fica com o cabelo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Isso já é diferente da sutil arte de atrair. Isso é a sedução, aí que tá o erro. Totalmente. Porque ela tá ali, na verdade, fazendo um movimento como se uma força manipulativa de sedução, porque ela, eu fiz o meu cabelo hoje, eu sei que meu cabelo tá bonito, eu sei que vai chamar atenção, que chame a atenção de todo mundo. Não é direcionado. E não é sutil. Ela não tá fazendo, tipo, ela tá mexendo no cabelo pra chamar a atenção do máximo de pessoas possíveis, inclusive de mulheres, que vão ser vistas rivais, como rivais. Quando ela mexe no cabelo de maneira discreta, o objetivo não é chamar a atenção e seduzir esse homem, é fazer ele olhar para o seu rosto. A intenção é totalmente diferente da sutil arte de atrair. Ela tá mexendo no cabelo, colocando o cabelo atrás da orelha, ou prendendo o cabelo, depende do ambiente que ela tá, para que ele olhe no rosto dela. Na verdade, ela tá controlando a atenção desse homem. Influenciando, na verdade. Controlando é uma palavra muito forte, mas influenciando a atenção desse homem. Na terceira vez que você volta a olhar pra ele, que ele já tinha desistido, ele fala assim, não, agora eu vou ter que fazer alguma coisa, cara. Sim. Não posso ficar mais, ela fica olhando pra mim, desviando o olhar, eu vou lá, entendeu? Na grande maioria das vezes, essas duas técnicas vai gerar uma abordagem de um homem masculino extrovertido. Vai gerar, tá? Por que isso funciona? E aí eu vou explicar uma outra variante para os introspectivos, pro homem introvertido que precisa de um pouco mais de estímulo pra tomar uma iniciativa. Mesmo sendo masculino, ele tem mais dúvida, ele pondera mais o risco de rejeição. Então ele tem uma versão à rejeição maior do que o homem extrovertido. Quando você dá um sinal positivo, depois um negativo, um positivo e depois um negativo, um positivo e um negativo, você gera algo na mente masculina chamado ambiguidade, tá? Ambiguidade, o instinto masculino de caça interpreta como mistério. Tá. Ele não consegue, de verdade, porque o homem, ele consegue focar em uma coisa por vez, ok? Quando ele foca em uma coisa por vez, você dá um sinal positivo, depois um negativo, um positivo, depois um negativo, um positivo e um negativo, ele fala assim, cara, eu não consigo, o que ela quer? Tá fora da administração dele, né? Ele não consegue administrar essa ambiguidade de estímulos, só que isso intriga ele de uma maneira, porque ele fala assim, tá, pode ser que ela não queira, mas pode ser que ela queira. Então o que eu vou fazer dentro desse dilema? Certo. Eu vou tomar uma iniciativa ou eu vou, sei lá, fugir e me acovardar? O frouxo se acovarda, ele foge, simplesmente some. Nesse momento, ela permanece no lugar dela, ela não circula. Pode circular, não. Isso aqui não é pra ela ficar uma estátua, Tá. uma múmia lá. Ela tá conversando com outras pessoas e tudo mais, ao mesmo tempo que no meio dessa interação toda social, vamos dizer que é uma festa de amigos. Ela tá fazendo a sutil arte de atrair com o pretendente. Tá. Só ele tá percebendo isso, porque é instintivo. Tudo que é instintivo é previsível, né? Então o que vai acontecer ali é que ele, como homem, como macho, na verdade, é o instinto do macho, ele vai projetar uma energia de território sobre aquela fêmea e ele vai colocar símbolos de proteção sobre ela. Tá. O toque físico na nuca ou na lombar tá dizendo para os outros homens não interagirem com ela. Sim. Ao mesmo tempo que tá passando pra ela uma impressão, assim como quando ela fez ele olhar pro rosto e ele sentiu bem-estar, porque o rosto feminino gera bem-estar nos homens, quando ele toca ela na lombar ou na nuca, a mulher sente bem-estar. Sim. Ela se sente segura e protegida. É exatamente a mesma coisa que aconteceu antes, quando você fez ele olhar pro seu rosto, ele sentiu bem-estar. Nesse momento do flerte, quando você deu a liberdade do toque, e ele foi recíproco, na mesma intensidade, tocou na sua lombar ou na sua nuca, num movimento de flerte ali, no cortejo dos solteiros, você sente o mesmo bem-estar que ele sentiu quando ele tava olhando pra você. Tá uma situação recíproca, né? É saldo, é o tempo todo. Ping-pong, né? Reciprocidade afetiva o tempo inteiro, ping-pong. A reciprocidade afetiva começa desde o dia zero. Tá. E tem que ser até o dia último. Até a morte do cônjuge você tem que ser recíproco afetivamente. Senão desanda o relacionamento. Então, eu tô falando isso só pra gente notar como aquele saldo que gerou bem-estar dentro dele, ele tá saudando nesse momento. Na hora que ele projeta uma energia de segurança e proteção em cima dela, e ele meio que fala assim, ela tá comigo hoje. Tá. Tipo, não aconteceu nada ainda, vocês estão conversando. E vocês estão andando nesse ambiente. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, na solteira, quando ela tá interagindo, flertando com esse homem, conversando com ele, se ela estiver gostando e ela quiser dar um próximo passo, ela toca no antebraço desse homem, tá? E o teste de que funcionou, de que ele tá interessado em você, é que a resposta recíproca de que ele toca na sua lombar ou na sua nuca quando vocês forem se locomover no ambiente. Por quê? Porque quando vocês forem locomover no ambiente, você vai voltar a se movimentar. Você vai voltar a se movimentar, você vai chamar atenção. Sim. Só que você vai chamar atenção agora com a mão dele na sua lombar. Ou na sua nuca. Sim. Então, os homens que verem você se movimentar e estiverem interessados em você romanticamente, vão falar assim, ela tem dono. E de uma maneira recíproca, isso gera bem-estar nas mulheres. Sim. Ela tipo fala assim, tô me sentindo bem. Tô protegida, Tô né? protegida, Tô alguém, Ele tá interessado em mim, tá rolando um clima, tá legal. Isso aqui tá muito gostoso, tá? Com relação a um casal, essa liberdade de toque, ela já é meio uma premissa, né? Principalmente porque é um casal, porque já tem intimidade, mas é importante a gente notar, principalmente, o humor do cônjuge. Porque tem muitas pessoas que, eu sou casal, então o corpo da minha mulher é meu, o corpo do meu homem é meu. Não, peraí. Não, mas tá na Bíblia. Não, tá na Bíblia, mas se for, tem que ser consensual. Tá escrito lá também que se não for consensual, na verdade vocês podem praticar o retiro, a castidade, se for consensual entre os dois no matrimônio. Sim, vocês dois são um, o corpo da tua mulher é seu, o corpo do teu marido é seu, sim, só que se os dois não estiverem consensuais, tem que respeitar esse humor. Mesmo porque a castidade, quando ela é feita consensualmente no matrimônio, ela é abençoada por Deus. Tá? Então se os dois chegam e falam assim, a gente tá num momento difícil, de turbulência, vamos praticar a castidade? Vamos se recolher, né? Vamos se recolher, porque não tá legal, tem muita coisa acontecendo e a gente não tá legal, então Vamos repensar. vamos dar uma separadinha e vamos, tipo, estamos casados, somos um casal, vamos fazer dar certo, mas vamos tirar a energia da intimidade sexual pra gente conseguir as coisas com mais clareza. Sim, quando é consensual, isso é abençoado por Deus. Tá lá, isso tá, é texto bíblico. Dentro de um matrimônio, então, é importante entender que a intenção consensual, ela é sine qua non do matrimônio. Por isso que eu falo, tem muita gente que acha isso polêmico, mas é uma pura verdade. A mulher, o homem também, tá? Mas a mulher normalmente não tem um comportamento de querer dar carinho a hora que ela quer. Isso é egoísmo. Por quê? Quem é que disse que ele queria receber afeto naquela hora? O cara tá lá trabalhando, às vezes tá no meio da reunião, ela passa no escritório e quer tascar um beijo nele. Você fala, cara, você tá me constrangendo no meio dos meus pares. Bom, tem gente que tem gente que não tem, né? Então, mesmo quando você tá falando de um casal, em matrimônio, casado, é muito importante você
se importar com o humor do seu cônjuge. Sim, faz sentido, total sentido. Se eu tô casado com a minha esposa e eu não ligo pra como ela tá se sentindo com o humor dela, qual que é a minha responsabilidade afetiva como marido? Eu não tô nem aí pra ela. Na verdade, eu tô querendo satisfazer as minhas necessidades. Mesma coisa se ela fizer isso também. Se ela quiser fazer coisas, independente de como eu esteja, se me faz bem ou mal, em determinado momento, isso é uma responsabilidade afetiva também. Não tá nem aí pra mim, ela só pensa nela. Então, afeto tem que ser consensual, senão é violência. Sim. Isso significa que a pessoa que é melosa é violenta. Por isso que quem é meloso termina sozinho. Carinho é diferente de melosidade. Ser meloso é eu tenho que dar afeto quando eu quero. Ser carinhoso é eu dou afeto quando o outro está disponível a recebê-lo. É totalmente diferente uma coisa da outra. Um é poder de persuasão, né? Esse aqui é sedução, é tentativa de manipulação, e dentro de um casamento, de um matrimônio de um casal, É muito ruim. a gente já se torna meio imune à sedução. Sim. Esse, na verdade, é um dos grandes problemas do matrimônio, é tipo a chama da paixão apagar. Sim. Então, quando você tenta ser afetivo, quando seu marido ou sua esposa não quer, isso vai gerar um rebote. Se a pessoa fala, não quero agora, Dá um ranço, né? dá ranço. Aí você tem uma ressaca. Dentro do relacionamento, na verdade, se você já tinha um desalinhamento, às vezes nem era entre os dois, mas no momento que você tenta forçar um afeto, você pratica violência, praticou uma violência, quebrou um dos princípios relacionais. Pra ter relacionamento, na verdade, respeito e diálogo. Quando eu pratico a violência, eu quebrei o respeito. Eu desrespeitei totalmente o meu cônjuge. Então eu falo assim, até onde eu sou casado ou casada? Se eu desrespeito meu marido ou minha esposa o tempo todo, porque eu quero impor as minhas necessidades ao meu parceiro ou minha parceira, até onde eu respeito esse casamento? É um território invadido, né? É um território invadido e eu, na verdade, tô vendo isso só como essa pessoa é um fornecedor de serviços. Faz sentido. É um fornecedor de serviços afetivos ou serviços íntimos sexuais. Porque eu quero o que eu quero quando eu quero. Isso não é matrimônio. Eu dou quando eu quero, né? Dou afeto quando eu quero. Né? Dou afeto quando eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, independente se ele quer ou ela quer ou não. Não, Perfeito. peraí, isso não é relacionar. Isso não é relacionar. Você tá se relacionando com você só. Você olha no espelho e fala assim, hoje eu vou dar afeto, ou hoje eu vou tratar meu marido com violência, vai lá e faz o que você quer. Você não interage, você não se relaciona. Ou a sua esposa. Perfeito. Relacionar é compartilhar. Tudo. Humor, compartilhar momentos difíceis, compartilhar momentos felizes, compartilhar dificuldades materiais, compartilhar momentos de bonança material, de abundância. É compartilhar tudo. É exatamente por isso que o matrimônio é um vínculo afetivo superior a outros tipos de vínculos relacionais, porque você tem uma certeza de que teu cônjuge vai estar com você independente do que aconteça. É incondicional. Não tem condições. Verdade. Então, quando você tá lá se relacionando com seu marido ou com a sua esposa, e você tá afim de dar afeto, ou de ter uma intimidade, ou de ter mais um momento de romance, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá e você tem que convencer a outra parte. Convencer vem de convinte, do latim, que é vencer junto. Convencer, então, é vencer junto com o meu marido ou com a minha esposa. Se você não convencer, você não vai ter. Você vai tentar seduzir. Aí é uma força manipulativa. Verdade. Por isso que uma das coisas mais danosas que tem, por exemplo, no matrimônio, é qualquer um dos dois, normalmente quem tem menos libido, fazer greve de sexo. Não funciona. Eu tô tentando usar algo que deveria ser uma expressão da intimidade do casal, da afetividade do casal, pra manipular o outro a fazer o que eu quero. Eu tô corrompendo todos os princípios matrimoniais de parceria. Sim. Nesse momento, tá, tem turbulência, tá, então vai dialogar. Sim. Não vai usar uma coisa que deveria ser sacralizada pra você forçar seu cônjuge a fazer uma coisa que ele não quer fazer. Conversar. Tem que dialogar. E a sutil arte de atrair funciona no casamento também. Sim, perfeito. Porque, principalmente a mulher, ela vai trazer elegância, vai trazer delicadeza, cara, ela vai amolecer o coração desse homem. Sim. E aí, voltando pra aquele casal que tá circulando, já ganhou carinho um do outro, pode beijar ou não pode beijar? A pergunta que nunca quer calar. Pode beijar ou não pode beijar? Ó, enquanto não tiver feito o vestibular dos 4 pilares, que é esse método, que depois a gente pode abordar mais sobre ele em outros episódios, mais detalhadamente, que é o que é o vestibular dos 4 pilares em síntese? Vários quesitos racionais que eu sei que essa pessoa é compatível comigo como casal. Se eu fosse um casal com essa pessoa, tem uma alta probabilidade de dar certo. E isso é racional. Isso não é emocional, é racional. Requer alguns encontros. Né? Requer alguns encontros. Ou seja, no primeiro encontro, beijar, a não ser que seja uma pessoa que seja seu amigo há muito tempo, que você já conhece, tipo, as profundidades da pessoa por algum motivo, que eu também não acredito muito em amizade entre homem e mulher, tá? Mas que eu nunca vi, exceto em ex-casais, se for esse caso, você conhece essa pessoa há muito tempo, é uma pessoa que estava numa convivência, ou você conhece porque estava num relacionamento e você também estava, e vocês conviviam, e agora os dois estão solteiros, estão separados e se interessaram um pelo outro, mas se conhecem bastante porque conviviam, de certa maneira. Essa é, tipo, uma das poucas exceções onde Mas nesse momento de paquera, a amizade pode rolar o beijo e pode rolar a intimidade? eu não assim? recomendo, eu não recomendo, mesmo porque tem que fazer o vestibular dos 4 pilares, porque pode ser que seja um amigo, vamos dizer que seja um amigo, uma roda de colegas que você sempre conviveu, você tem um hábito em comum lá, que vocês fazem juntos, e essa pessoa sempre esteve presente nesse grupo de amigos, e nunca teve flash, nunca teve nada, foi um conhecido. Naquele dia deu um match. Naquele dia, por algum motivo, as coisas se alinharam e, tipo, vocês viram um ou outro de maneira diferente. Tá. Viu o outro de maneira diferente? Peraí, então tem que fazer o vestibular dos 4 pilares. Pra ver se esse cara, se essa mulher é compatível comigo ou não. Enquanto eu não fizer o vestibular, eu não posso permitir intimidade. E não tem nada mais íntimo, fisicamente falando, que o beijo. Então, você tem que retardar o beijo até você ter certeza que a pessoa passa em todos os quesitos do vestibular do 4 pilares. Por quê? Porque beijou, emocionou. Beijou, emocionou. Verdade. No momento que beijou tanto o homem quanto a mulher, vai emocionar. E O aí, homem também emociona. emociona. De uma maneira diferente. Sim. Mas emociona, tá? Beijou, emocionou, não vou conseguir fazer análise racional dos outros critérios. Já passa com o cu com os outros critérios. Quero pegar ele, quero pegar ela, entendeu? Então vira 2 bichos. Sim. Vira 2 bichos aí, não é mais ser humano. Mas você não tá colocando mais em pauta se aquilo vai dar certo ou não. E aí a gente chega num enigma muito grande. Na verdade não é um enigma, mas é um paradoxo. Que é o quê? Se a intimidade é realizada, seja beijo, seja a cama, né? No começo, sem fazer o vestibular, vai acontecer um problema muito grave, que é o seguinte. A alma feminina, a mulher, quando ela tá no feminino, ela é movida por afeto. Ela é motivada por afeto. E aí o que acontece na cabeça, na mente da mulher é o seguinte. Se eu der afeto pra ele, já que eu quero afeto, eu vou dar afeto pra receber afeto. Só que o homem, ele não quer afeto. Quem é que disse que os homens querem afeto? O homem feminino quer. Alguma mulher inventou isso em algum momento. O homem feminino quer afeto, tá? Tem várias vezes que eu explico isso, aí vem um monte de homem embaixo falando assim, não, eu gosto de afeto, eu gosto de afeto, eu gosto de afeto. Na verdade ele tá se mostrando que ele é. Ele tá mostrando que a masculinidade dele não é tão forte. O homem que é masculino, ele não pode ser afetivo. Ele não pode, não tem permissão. Imagina um cara que tá no ringue. Vamos ser sensíveis. Não bate aqui no meu queixo, porque senão pode ficar um hematoma. Não existe isso no mundo dos homens. Eu gosto dessa analogia do ringue, porque a vida masculina é muito similar a isso. Sim. O homem não tem o luxo de ser afetivo. Ele não tem esse luxo. Ele só tem o luxo de ser afetivo dentro de um ambiente seguro. E isso ele vai ser com a parceira de vida dele. Só que ele não sabe direito como ser afetivo. Então, muitas vezes ele recebe afeto no começo e ele não consegue devolver. Tá. Mas o homem é movido à conquista. Fortemente. Isso é uma linguagem primitiva masculina. Então, antes do relacionamento amadurecer, nós temos a mulher que é movida a afeto
E é da natureza feminina esse afeto. E você tem um homem que é movido à conquista. Tá? Sim. Se ela der mais afeto do que ele fez por merecer, ele desengaja, ele perde interesse. Pode ter feito tudo certo na sutilidade de atrair. Pode ter fascinado o cara. Vai tudo pro ralo. Ralo. Se você der mais afeto pra ele do que ele teve atitudes para merecer, E nesse primeiro momento, ela tem que administrar isso também. Como que ela administra isso nesse momento de paquera? tem que administrar isso o tempo inteiro. Ela tem que olhar o homem que ela tá se relacionando e não com o checklist mental dela. Ela não tem que ficar comparando. Ah, ele tem esse quesito. Ah, ele tem esse quesito que eu sempre quis, ele tem esse quesito que eu sempre quis. Essa mulher faz isso, ela tá fadada a fracassar. Tá. Ela tem que rasgar o checklist e ela tem que olhar o homem do jeito que ele é, na frente dela. Ela não sabe como esse homem é ainda. Ela tem que observar o homem nas atitudes, ela tem que ficar presente. Ela ficando presente, ela vai olhar as atitudes dele e vai falar assim: ó, ele tá demonstrando interesse, ele tá sendo cavalheiro, ele tá sendo respeitoso, vou ser recíproca. Tá. E aí ela vai ser recíproca até onde? Até o nível de investimento de cavalheirismo que ele investiu. Ela tem que ir até esse nível. Porque se ela começar a dar mais afeto do que ele fez por merecer, ela fala assim: cara, por que ela tá me dando mais afeto do que eu fiz? Tipo, ou ela é carente, ou ela tá tentando me manipular pra entrar num relacionamento, ou ela faz isso com todos os homens. Tipo, dessas três, eu não quero nenhuma delas. Perfeito. E aí o que acontece? Ele toma a quarta opção que é: não quero mais. Perfeito. E aí a gente saindo desse ambiente físico e indo pro ambiente virtual, que hoje é muito presente, né? As pessoas procuram muito e também, não só a história de aplicativos hoje em dia. Às vezes eu tenho a sensação que as pessoas não têm a coragem de flertar, né, pessoalmente, e ficam usando os artifícios lá de curtir, de... Como ela pode ter a certeza que ele tá sendo recíproco a essa paquera dela? Porque ele curtir lá não significa nada. Ele tá passando e ele só tá com o dedo mole, né? Não é? Apertando o coraçãozinho. Exato. Como que a pessoa pode administrar esse ambiente hoje que é presente no cotidiano de todo mundo, né? Então, é não inflar uma ação que é mínima, tá? Ah, ele deu like na minha foto. Ih, deu like na sua foto só. Fim. Ele te mandou uma mensagem? Não. Ele te chamou pra conversar? Não. Ele te chamou pra sair? Não. Então, mas será que ele tá interessado? Porque ele deu like em 10 fotos minhas. Ele te chamou pra sair? Não. Então não. Sim. Mas como é que você sabe que ele não tá interessado? Porque se ele tivesse, ele teria chamado. Perfeito. A mente masculina é assim. As mulheres, elas tentam complicar uma coisa que é simples. Tá? Por exemplo. Será que esse homem tá interessado em mim? Por que você tá perguntando isso? Ah, porque ele deu like nessa foto, nessa foto, nessa foto, nessa foto. Fala assim, ele disse isso pra você? Não, nunca falei com ele. Ah, ele nunca te chamou? Não, ele nunca te chamou, você nunca falou com ele? Não, não tá Ele interessado. curte todas as minhas fotos. Ele curte todas as suas fotos, ele gosta das suas fotos, é isso que ele tá dizendo, ele gosta dessas fotos, da sua capacidade de tirar fotos, você é fotogênica pra ele. É isso que ele tá dizendo. Porque se ele tivesse interesse real em conhecer você como mulher, ele teria te chamado, conversado e provavelmente chamado pra sair. Essa iniciativa um homem masculino teria. Porque quando um homem quer uma coisa, ele vai atrás. Sim. Ele não fica, será? A prova disso é a própria uso da técnica do Stuart Atrair, do olhar amigo, do mexer nos cabelos. Quando você tá num ambiente físico com um homem e você faz isso, você vai ver que um homem masculino, ele toma uma atitude. Ele vai abordar a mulher. E como que ela pode agir nesse ambiente se ela tem um interesse em determinada pessoa, por exemplo? Tem que sempre seguir o mesmo princípio da reciprocidade afetiva. Tá. Então, no momento que ele curtiu uma foto, ela pode também curtir uma foto. Ela pode ir no limite do que ele fez, mesmo que seja mínimo. Tá? Se ele curtiu algumas fotos, ela pode ir lá e curtir algumas fotos. Só que essa é uma dança milimétrica no digital, que é muito chato, é desgastante. Por isso que eu não recomendo. A grande maioria das pessoas acaba encontrando pessoas hoje pretendentes fora do digital. Sim. Tá? O digital é só uma extensão da vida real. Mas você tem que encontrar a pessoa na vida real. O digital é um personagem. E eu falo para as minhas alunas, quando você tá puramente no digital, principalmente com homens que estão distantes de você, você tá em total desvantagem. Porque ele consegue construir um personagem que ele quiser. Muito vulnerável, né? Ele consegue montar a história que ele quiser e você não consegue checar nada. E a gente vê mulheres que atravessam o oceano, né, pro encontro. Aí o cara fala assim, vem aqui, sei lá, pra Itália, porque eu tô aqui te esperando, a gente vai morar numa mansão na Costa Amalfitana, aqui na Sicília, sei lá, na vinícola, e nós vamos ter 3 bambinos lindos, entendeu? Ele tá falando que ela quer ouvir. E ela vai. Ela vai, porque ela quer acreditar que aquilo é verdade. Só que 99,9% das vezes não é. Por quê? Porque o homem que faz isso, o homem que casa, que tem 3 filhos, que compra uma mansão, que é provedor lá na Costa Amalfitana, ele não fala que vai fazer, ele faz. Sim. Ele não fala isso, ainda mais no primeiro encontro, no segundo encontro, no primeiro mês, sem nunca ter visto essa mulher. Você fala, cara, eu vou investir quantidades maciças de recursos numa mulher que eu não conheço. Sim. Um homem coerente, um homem masculino, um homem lógico, ele nunca vai falar isso. Isso significa que se ele está falando, é porque ele não é um homem maduro. Sim. Um patriarca, ele é cauteloso. Ele é muito cauteloso. Porque ele sabe o nível de poder de masculinidade que ele tem. Então isso significa que ele tá, ao mesmo tempo que ele sabe que ela tá analisando ele tá analisando ela. E tudo bem, é isso mesmo que tem que acontecer. Porque se a gente tá falando de matrimônio, tá, eu vou casar com essa mulher, eu vou casar com esse homem, você tem que analisar muito bem. Sim. Se as pessoas falam, ai, nossa, mas achar um parceiro é isso, analisar, psicoanalisar e tudo mais. Se você quiser casar com um psicopata, sociopata, narcisista, megalomaníaco, você não analisa. E aí você vai por instinto. Porque essa pessoa, esse Pisa tipo, na calçada e casa com o primeiro. casa com o primeiro, entendeu? Por quê? Porque esses tipos de doentes mentais psiquiátricos, eles são extremamente carismáticos. Sim. São extremamente carismáticos. Então, se você não faz esse processo da sutil arte de atrair, que é sutil, tá? Porque o macho caçador, o cara que quer pavonear, ele não quer a mulher que é sutil, elegante, discreta. Ele quer aquela mulher que é troféu. Sim. É aquela mulher que... Pra exibir, né? Pra exibir. Pra mostrar pros outros homens lá a mulher que ele tem. Depois descarta, né? Essa mulher aqui, ele deixa ali do lado como um troféu na estante dele, mas ele vai buscar outras. É. Entendeu? E isso, de certa maneira, quem se predispôs lá foi ela. Porque ela se objetificou como uma conquista para ele. Ela não quis mostrar o valor que ela tem como mulher. Tá. Ela mostrou atributos que ela tem como mulher, como fêmea, e atraiu ele por isso. E não pelas qualidades femininas que ela tem, que é graciosidade, elegância e delicadeza. Perfeito. Tá atraindo ele por causa das formas físicas do corpo dela. E aí o que você vai atrair são homens num nível de maturidade extremamente baixo que não tem domínio sobre a sua visão. Se você atrai um homem pela sua forma física, e eu, de verdade, eu acredito em liberdade. Eu acho que as pessoas têm que ter liberdade individual pra fazer o que elas quiserem e aprender com seus erros, com as consequências das suas decisões, tá? No momento que a pessoa escolhe usar um determinado tipo de roupa, sabendo que os homens são visuais, e ela atrai um certo tipo de homem por causa do visual que ela usou uma isca visual. Claramente, ela sabe disso. Se vestiu pra matar. Saiu lá pra atrair a atenção masculina pro corpo dela. Não reclame depois que ele vai te tratar como um corpo. Perfeito. Não foi por isso que você atraiu ele? Você não atraiu ele sendo corpo? Ele vai te tratar como um corpo. Ele não vai te tratar como uma mulher, como um ser humano. Ele não estava buscando um ser humano, uma mulher. Na verdade, o homem que estava buscando uma mulher, um ser humano, pra interagir, ele, quando viu você, ele não se interessou. Verdade. Porque ele estava buscando graciosidade, elegância, delicadeza. Verdade, perfeito. E tem limite pra esse flerte virtual? Saiu do encontro, trocaram um telefone, né? Tem que ter a reciprocidade, porque a mulher tem a ansiedade de ficar disponível, ficar respondendo ali, né? Qual é o limite pra isso findar de uma forma bacana?
Limite em que sentido? O que significa limite? Da disponibilidade, né? Porque você vê que a mulher tem a tendência de ficar disponível e o homem, como ainda tá caçando porque ele não conseguiu nada, ele fica ali em cima controlando. Aham. Essa sutil arte de atrair vai até onde? O ponto principal aqui, ó, ela tá interagindo com um pretendente que ela acha interessante. Ok. Ele também acha ela interessante. Os dois estão engajados em ambos, tá? Ela, pra manter a feminilidade dela, ela precisa priorizar primeiro Deus, segundo ela, terceiro os outros. Esse homem entra no terceiro grupo, que são os outros. Se ela, por exemplo, é mãe, esse homem nem vem em terceiro. Primeiro vem o filho, porque esse homem não é nada dela, ainda era só um pretendente. Então ele pode estar na melhor das hipóteses em quarto, em quinto, em sétimo, em décimo lugar. Tá? Só que o grande problema que muitas mulheres, principalmente mulheres mais imaturas, fazem é o quê? No momento que aparece um homem pretendente interessante, baseado no checklist mental dela, ela se deixa levar pela ilusão da princesa, que eu chamo, e ela entra num modo que chama idolatrar ou relacionar. Sim. Ela começa a, cara, tem que dar certo com esse cara. Não, não tem que dar certo com esse cara. Você tem que ver se dá pra dar certo com esse cara. Perfeito. Depende das atitudes dele. Mesmo porque o homem tem que ter a iniciativa, tem que ter a liderança de demonstrar que vê valor em você como mulher, que quer te ter como parceiro, que respeita o seu tempo e a sua dignidade. No momento que ele se convence de que você é uma mulher de altíssimo valor, ele vai querer compromisso. Certo. O que a gente vê os homens falando hoje em dia é por que você não se compromete com nenhuma mulher? Cara, porque eu não acho uma mulher de valor. É óbvio que é o nível de maturidade dele também. Sim. Ele só vê fora o que ele tem dentro. Sim. É um homem de baixo nível de maturidade falando que não tem mulher de valor, porque ele só vê mulheres de baixo nível de maturidade também. Então, o que você tem em baixo nível de maturidade são homens que não querem se compromissar e mulheres que acham que todos os homens são canalhas, são caçadores, ou são cachorros ou são frouxos. É a mulher querendo um homem, mas ela tá contra o homem. O homem querendo uma mulher, ele tá contra a mulher, né? Exato. É uma realidade. É uma realidade. No nível de maturidade mais baixo, de feminilidade masculina, estamos falando de uma mulher feminina, ela tá polarizada corretamente, e um homem polarizado corretamente no masculino. Só que o primeiro nível de maturidade feminino e masculino, ele ainda é extremamente maturo. É a fêmea e o macho. O macho é caçador, a fêmea, ela é insegura e ela usa a forma física dela pra atrair o macho. Tá? Nesse nível aqui, a interação é extremamente atrituosa. Ela não acontece de maneira harmoniosa. Então, ambos se objetificam e objetificam o parceiro. O homem objetifica a mulher através do corpo, a mulher objetifica o homem através das posses da vida que ele pode proporcionar. Isso é fêmea e macho. Tá, Isso é faz total. sentido. Por quê? Porque o homem, ele quer admiração, e uma forma de admiração rudimentar, muito primitiva, é o nível de mulher que ele consegue ter intimidade sexual. É a caça sexual. Se a mulher for bonita e altamente desejada, essa mulher, ela é uma caça sexual desejável. Tá? Essa mulher aqui objetifica o homem como? Se ele for rico, se ele for milionário, se ele tiver os símbolos de status, ele é um homem altamente desejado por várias mulheres, então eu quero esse homem. Mas ela só quer esse homem por causa dos símbolos que ele possui. Esse homem só quer essa mulher por causa dos símbolos que ela possui. Sim. Ambos estão objetificando o outro. Não existe relacionar. Sim. Na verdade, eles estão se relacionando com símbolos. Sim. É uma pura objetificação. Eu tô fazendo um relacionamento transacional. Tá? Aí o que acontece em muitos relacionamentos imaturos é o homem fala assim, você me dá sexo, e ela fala, e você me dá posses. E fica nisso. Relacionamento de interesse, né? Totalmente de interesse e objetificado, a fêmea e o macho é assim. Esse relacionamento, a única coisa que dá de resultado é beber. Verdade. Agora não sai mais nada além disso. O próximo nível é o homem adulto e a mulher adulta não neurótica. O que é o homem adulto e a mulher adulta não neurótica? São pessoas muito bem resolvidas do ponto de vista do seu passado, e eles não carregam mais bagagem de traumas, ou de relacionamentos, ou de família, ou de infância. O adulto, a mulher adulta e o homem adulto, eles são os primeiros que verdadeiramente, espiritualmente, estão prontos pra se relacionar. Porque eles não trazem um julgamento pra aquela pessoa, pra aquele pretendente que tá na frente dele ou dela, do que aconteceu antes. Ele trata aquela pessoa baseado no mérito daquela pessoa. Aí, uma mulher adulta, ela vai conseguir ficar presente e analisar o homem pelas atitudes que ele tem. Sim. O homem vai ficar presente e vai ver quanto recíproca que essa mulher é e quanto de afeto que ela dá baseado no nível de investimento que ele fez. Lembrando que o homem é motivado por conquista. Sim. Então, quanto mais ele investe, mais ele espera que ela seja afetuosa, mas não demais. Sim. Porque no momento que ele conquista uma coisa com facilidade, ele descarta. Tá? Aqui a gente tá falando da matriarca bebê, por exemplo? Aqui não é matriarca bebê Ainda ainda. não. Aqui é a mulher adulta não neurótica. Tá. Essa mulher, o que é a mulher adulta não neurótica, o homem adulto não neurótico? O patriarca bebê e a matriarca bebê. A diferença entre os dois. A mulher adulta não neurótica e o homem adulto não neurótico, eles estão prontos pra se relacionar, mas eles não entendem nada da mente do outro. Perfeito. Essa mulher não entende nada dos homens, ela não entende a mente masculina. Ela fala assim, cara, eu tenho interesse, tenho atração por alguns homens, mas assim, cara, não consigo entender porque eles fazem o que eles fazem. O homem é a mesma coisa, ele fala assim, cara, eu não tenho nada contra as mulheres, eu quero ter uma esposa, eu quero ter uma família, mas assim, as mulheres são um mistério pra mim. Eu não consigo decifrar essas mulheres. Tá. Tem umas que são muito loucas, tem umas que são encantadoras, mas assim, às vezes são loucas e encantadoras juntas. Não tem uma fórmula pra aplicar com todas, Eu né? não tenho um mapa, eu não sei o que é. A matriarca bebê e o patriarca bebê, eles começaram a entender os princípios que operam na psique masculina e feminina. Então, uma matriarca bebê, que essa matriarca, ela entrou no reino da matriarca. Ela sabe que os homens são movidos à conquista. Sim. O que um patriarca tem? Ele sabe que as mulheres são movidas a afeto e que elas tendem a fantasiar algo idealizado que não é a realidade do momento presente. O patriarca sabe disso, a matriarca sabe disso. Assim como o patriarca sabe que a mulher vai tentar idealizar o relacionamento através da ilusão da princesa, tentando acelerar o processo de comprometimento entre os dois, pra, tipo, que o checklist bata antes que bata, que a compatibilidade seja previamente aceita, mesmo que não seja. Então a mulher vai tentar acelerar esse processo, e muita frustração feminina acontece por causa disso, porque ela quer forçar uma compatibilidade que nunca existiu. Nunca existiu. E a mulher, a matriarca, sabe que todos os homens, incluindo o patriarca, têm uma ilusão de harém, que é um instinto de promiscuidade. E por que a matriarca, ela sempre vai priorizar um relacionamento com um homem mais maduro? Porque ela sabe que ele é o único que tem domínio sobre o instinto. Perfeito. É o único que realmente, quando fala assim, eu não vou te trair, é o único que consegue cumprir. Porque isso vem inato da própria biologia masculina. Se você olhar os machos na natureza, eles são promíscuos. Sim. Muitas fêmeas também são, mas muito menor proporção. Os machos são quase que unanimamente promíscuos. Exceto algumas espécies muito... para as pessoas falarem, o Lucas tá sendo absolutista. Não, tem algumas espécies de pássaro, algumas espécies dentro de cada reino lá de réptil, de mamífero, que são monogâmicos os machos. Mas é a exceção da regra. Sim. Os machos, em geral, são promíscuos. As fêmeas, em geral, buscam conectividade, conexão, proteção e relacionamento. Sim. Tá? Aí você fala assim, então por que tem mulher que é promíscua? Porque ela está na energia masculina. Por que tem homem que não trai, mas ele também não é forte na masculina? Porque ele tá numa energia feminina, ele é covarde. Ele não trai por covardia. Sim. Porque se ele fosse um homem forte, ele trairia. Sim. O único que é forte e não trai é o patriarca. Sim. A única que não se ilude com seu parceiro é a matriarca. E isso é muito bom por quê? Porque o patriarca, ele tem um altíssimo poder de resolução, de construção de resultados na vida. E a matriarca, ela tem uma visão espiritual muito clara. Porque ela não vê uma fantasia que ela imaginou, ela vê as coisas do jeito que elas são. Porque ela tá presente. E isso gera uma compatibilidade absurda. Esse é o grande casal 20, vamos dizer assim. Tá. É esse casal que tem uma sinergia altíssima e que é a base das grandes instituições que foram criadas ao longo da história civilizatória humana. Sim. E aí, esse curso, A Sutil Arte de Atrair, é indicado pra homem também?
Ele Ou é é só pra mulher? Só pra Ele, gente a linguagem, Ju, é mais pro público feminino? É. Só que um homem inteligente, no caminho do patriarcado, querendo ser um patriarca, ele vai ver que o curso da Sutil Arte de Atrair vai ser uma mina de ouro. Por quê? Porque quando ele começa a ver as técnicas, as explicações, os princípios, ele tem um caminho acelerado de como a mente feminina funciona. Tá. E na hora que ele consegue entender como a mente feminina funciona, e ele aprende aquelas centenas de técnicas que eu ensino, ele vai conseguir identificar uma mulher no caminho do matriarcado com muito mais facilidade. Vai ter outra leitura, né? Ele vai ver uma mulher vulgar, ele vai ver uma mulher indiferente, que não sabe se portar direito, e ele vai ver uma mulher extremamente magnética, sutil e atraente, matriarcal. Dentro dessas três pretendentes que ele poderia interagir, ele obviamente vai focar na matriarcal. Matriarcal. Porque ele sabe que aqui existe uma qualidade muito mais profunda de feminilidade do que nas outras. Não é que nas outras não tem, é que nas outras está latente, está dormente. E pra elas também vai ser adequado, né? Porque elas podem ter essa leitura, né? Sim. E querem se lapidar. Eu acho que é um caminho pro ouro, né? Tanto pra mulher é maravilhoso, porque ela vai aprender técnicas de uma matriarca, sem dúvida, e isso vai fazer com que ela se acelere no caminho da matriarca, ok? Tá. Dominando essas técnicas. E pro homem que decide fazer a sutil arte de atrair também é valioso, porque ele vai saber identificar uma mulher que está no caminho da matriarca ou é uma matriarca. Porque a mulher que é uma matriarca, ela vai fazer as técnicas todas sem fazer o meu curso. Pra Sim. ela é óbvio. As coisas que eu ensino lá, eu já peguei mulheres, nesse caso mulheres mais velhas, que viram o meu conteúdo e falaram assim: mas por que ele ensina essas coisas? É tudo muito óbvio. Aí tinha uma pessoa da minha família do lado mais nova e falou assim: é pra você, vó, que é óbvio, mas pra gente não é. Hoje em dia a gente tem que ensinar às vezes o óbvio. É. Porque é uma matriarca. Aquilo é tudo muito óbvio pra ela. Só que o que eu ensino é o óbvio. E é exatamente isso, é trazer uma clareza sobre o óbvio que as pessoas se distanciaram. E o óbvio sempre é simples. E dá resultado. Bacana. E aí a gente pode dizer, então, que lá dentro vão ter ambientes que você vai dar técnica. São contextos diferentes. Tá. Cada ambiente você dá um conselho. Como que funciona o curso, então? O curso é estruturado em módulos introdutórios, em aulas mais longas, onde eu ensino coisas que eu falei aqui hoje no nosso podcast com mais profundidade, Tá. sobre os instintos, sobre os gatilhos do mistério da ambiguidade, Tá. sobre as motivações femininas e masculinas. Então você tem essas aulas introdutórias, depois a gente começa as aulas de técnicas, Uhum. tá? As aulas de técnicas são divididas por módulos. Então você tem, por exemplo, módulo do flerte à distância. Aí tem lá dezenas de técnicas de flerte à distância. Tá. Aí você tem um módulo de sutil arte de atrair da mulher com ela mesma, pra ela ficar magnética sem estar interagindo. Coisas que ela tem que fazer no dia a dia dela, pra quando ela for interagir com o Bacana. homem, ela está no estado magnético. Aí tem outro lá que é sutil arte de atrair no trabalho. Tá. Tem outro que é na academia ou em ambientes de lazer. No outro é sutil arte de atrair numa conversa. Tá. No outro é sutil arte de atrair em um relacionamento. No Tá. casamento. No casamento. Ou eu separo. Para as mulheres que estão enroladas, numa situação turva, que elas não sabem que tipo de relacionamento elas estão. Tá. Numa mulher que tá num relacionamento compromissado, mas ainda não é casada. E uma mulher que tá num relacionamento de casada, que tá dentro do matrimônio. Tá. Então tem módulos para cada contexto de vida diferente e como usar a sutil arte de atrair dentro daquele contexto. Tudo embasado em análise junguiana, neurociência, filosofia clássica e teologia clássica. Então são conhecimentos ancestrais. Perfeito. Sempre funcionaram, sempre funcionam e sempre vão funcionar. Perfeito. A gente tem uma dúvida, assim, que sempre aparece pra gente de aluna, que fala assim, como que eu chego no limite do homem e seguro o respeito dele, né? Porque eu já vi você falando assim, na hora do beijo, não amassa, porque o amasso dói no homem. Uma coisa assim, como que a mulher pode dosar isso? Porque às vezes na paquera rola o beijo, Sim. né? Como que ela pode dosar isso, por favor? Dentro da conversa do vestibular dos 4 pilares, isso começa a entrar dentro do conceito do vestibular, que demanda uma explicação mais detalhada. É importante logo no começo do flerte, por exemplo, numa conversa que começa a demonstrar interesse mútuo um pelo outro, Tá. principalmente se ele chamou e convidou ela pra sair. Vamos dizer que eles flertaram no Instagram e ele chamou ela pra sair. Tá. E ela foi lá, uma das recomendações que eu faço é, os primeiros encontros faça de dia. Pra não Por ter quê, Lucas? Pra não ter um ar de boemia. Porque a boemia vai favorecer a caça dele. Tá. A tendência de sair à noite é gerar um clima romântico e esse romantismo vai tender a diminuir a capacidade cognitiva e de tomada de decisão racional. Tá. É diferente se você for tomar café na padaria Tá. com o pretendente. Você vai conseguir ficar racional. Porque tá de dia. Existe uma correlação entre clareza cognitiva racional de dia e emocionalidade, boemia, romantismo de O noite. ambiente não tá propício pra isso, né? O ambiente traz muitos gatilhos, Sim. né? Então, no momento que ela faz o vestibular e ela, no começo, saiu de dia porque foi convidada, fala, eu estou buscando um relacionamento sério. Se você também estiver buscando uma pessoa especial para ter um relacionamento sério é compromisso oficial e tudo mais, para gerar um casamento futuro, um matrimônio futuro, tá? Porque eu quero ter um marido, eu quero um homem como marido. Se isso é o que você quer, ótimo, eu aceito seu convite. Acho você um homem interessante, então a gente vai se conhecer só, nós vamos conversar, tá? Deixando muito claro que eu não tenho intimidades antes de estar num relacionamento sério. Tá. Se esses requisitos são satisfatórios pra você e você continua querendo me conhecer, eu aceito seu convite. Se você Na não- lata, na lata, pra não perder tempo. Se pra você é exagerado ou pra você não faz sentido, cara, sem problema nenhum, parte pra próxima e vai com Tá. Deus. Entendeu? Por quê? Porque se ela não faz isso, ela tenta ser simpática, tem um bonitão lá me dando atenção. Ela sai com o cara uma vez, ela vai querer agradar. Porque o cara, É esse o caso que eu tô querendo dizer. porque o cara é bonitão, porque o cara é atraente, porque ele bate no checklist dela. Já falei, tem que rasgar o checklist. Tá. Bate o checklist. Aí ela não fala os limites dela. Ela não fala que ela não vai ter intimidade fora do relacionamento sério. Ela não fala que ela quer um casamento. Ela não fala que ela quer um marido. Ela não fala que ela quer um pai pros filhos dela. Ela não fala nada disso, mas tá lá dentro. Tá. Que é o que ela quer. Ela vai pro segundo e o cara fala, beleza, tô conquistando ela quer sair de novo comigo, beleza. Ele vai tentar de novo a caça sexual, porque o homem no começo é só motivado por sexo. Tá. Ela tem que entender isso. Você não acha que ela tá impressionando o cara, saindo com ele? A única coisa que ele tá pensando é em sexo. Tá. As mulheres se iludem, achando que o cara tá saindo, que tá sendo romântico, ele acha ela uma mulher maravilhosa. Não, eles acham você altamente desejável sexualmente, só isso. Tá. Todos. Todos. A grande questão é o seguinte: na interação com a mulher, esse homem, descobrindo que ela é delicada, que ela é elegante, que ela é graciosa, ele vai se encantando com ela. Tá. Mas ele começa por sexo. É dentro do processo de conhecê-la que ele fala assim, cara, essa mulher é fascinante, essa mulher é única. Mas e se o beijo aconteceu, é um balde de água fria naquele possível relacionamento. Dentro do vestibular, eu recomendo, por exemplo, que o beijo aconteça lá no quarto encontro. Sim. No quarto encontro, que você pode sair num jantar, se bateu tudo no vestibular, sai no quarto encontro, deu tudo certo. Aí no final você pode testar o beijo pra você testar a química, se você tem química com essa pessoa. Se não tiver, melhor nem continuar. Se você Certo. beijar e não tiver química, fala assim, cara, não vamos sair mais. Tá. O que você perdeu nesse cenário foi 4 encontros. Foi o máximo que você perdeu de tempo num pretendente que era altamente qualificado na teoria. Sim. Tá? Isso é a exceção, tá? É muita exceção, é muito incomum isso acontecer. Porque a gente tem 60% da população que bate a química. Tem muita gente que fala, eu não sinto que tem química com a gente. É porque a pessoa tá com aversão mental, então ela já desperta um sentimento de aversão. Isso tem a ver com feromônio? Tem a ver com feromônio. Mas se a pessoa tiver 100% presente para o feromônio da pessoa, tipo, você tá numa conversa altamente engajada em 4 encontros, no quarto encontro você beija essa pessoa, 60% das pessoas do planeta você vai ter química.
Tá. Que a genética bate. Nasce bebê saudável. É isso que o feromônio tá dizendo, que vai nascer bebê saudável, tá? Independente, o feromônio é tipo uma impressão digital do cheiro, que é inodoro também, não tem cheiro, tá? Testou a química, aqui deu certo, esse é o limite, beleza, os dois vão ficar emocionados. Aqui, ele pela conquista, que foi altamente demandante dele, ele tá convidando ela pra sair, ele tá bancando esses encontros, ela tá disponibilizando o tempo dele, tá abrindo sobre a vida dela, e no final, eles se beijam e tem química. Aqui, ele vai tentar ficar com ela de novo, e ela vai falar assim, eu não vou ficar com você de novo se não for um relacionamento sério. Tá, perfeito. É certeza. Ele vai chegar e falar, então eu peço você em namoro. Tá. A primeira coisa que ele vai fazer, o que é? Pedir intimidade. Vamos transar? Você fala, não. Você fala, cara, fica enlouquecido. Ele fala assim, não, enquanto eu não ver que você é, na prática, quem você me disse nos encontros que você era. Sim. Checkmate. Ele não tem resposta pra isso. Porque pedir namoro, não tá. Pedir Vamos namoro, namorar. é uma frase. Uhum, Não quer dizer nada. Principalmente pro homem que pra ele essa formalização não vale nada. É por isso que eu falo pra mulher não morar junto com o homem antes. Porque depois ela vai querer casar. Ah, vamos no cartório casar. Ah, vamos na igreja casar. Ele fala, pra que a gente é casado? Sim. Quantas vezes eu já ouvi homem falar isso? Por que os homens casam então com as mulheres? Porque elas querem. Tá. É muito mais confortável, né? Não, porque os homens, pra eles não faz sentido casar. Então, é muito mais confortável, né? O homem sempre vai pensar no caminho de menor esforço. Sim. O caminho mais eficiente. Qual é o caminho mais eficiente? Vamos juntar nossas tralhas aqui, vamos morar junto e beleza, a gente é marido e Mais mulher. confortável, menos custoso, né? Pra ter que pagar, sei lá, quantos mil reais no cartório, mas não sei quantos mil reais na igreja. Se for um mini wed é uma grana, se for um big wed, então a gente fica pobre. A gente já casa e fica pobre. Então, dentro desse processo, o homem vai tentar ter um pensamento pragmático que só vai ser imunizado se ela fincar o pé e falar assim, não, eu quero casamento. Perfeito. Aí, muitas mulheres têm medo disso, de virar mesa, por quê? Porque ela fala, cara, você fala não pra esse cara, será que eu vou perder ele? Só que ele tá altamente engajado naquele momento. Tá. Totalmente engajado. Tá. Aí ele vai entrar, tipo, cara, você tá querendo casar? Perfeito. Lucas, e assim, pra gente dar uma dica pra quem tá com relacionamento morno, ou não sabe se tá namorando, se não tá namorando, tá naquele vai e vem, dá uma dica pras meninas, o que elas podem fazer, por favor? Tem que dar um passo pra trás. Tem que voltar, tem que estudar os ensinamentos, Tá. tem que dar um passo pra trás. Por quê? Porque o enrolada, estar num relacionamento enrolado, eu tô saindo com o cara às vezes, uma amizade colorida, aí eu vou lá, durmo com ele, transo com ele, a gente fica junto, aí ele me dá satisfação, aí passa 2 meses ele volta, não sei o quê. Aquelas coisas enroladas, né? Esse cenário enrolado só aconteceu porque ela quis agradar e porque ela não estipulou as regras do jogo. Tá. Ela, na verdade, disse implicitamente, você pode ter o meu afeto quando você quiser, só você me chamar que eu te dou atenção. Foi isso que ela disse pra ele. Sim. Mesmo que ela não tenha falado as palavras. Tá. Ela tem que mudar as regras do jogo. Então agora fala assim, na hora que ele vier, quando ele vier atrás dela, você vai falar assim, eu sei que a gente já saiu várias vezes, eu sei que a gente já se conhece, a gente tem uma certa intimidade e tudo mais, mas deixa eu te falar uma coisa. Isso que a gente tá fazendo não tá fazendo bem pra mim. Então, tem duas opções. Ou a gente para com isso e você me esquece, tá? E tudo bem, não tem problema nenhum, não tem mágoa, de boa. Segue seu caminho que eu vou seguir meu caminho. Ou nós vamos dar um passo pra trás e a gente entra num compromisso, porque senão não vai mais ter relacionamento afetivo entre nós dois. Tá. Ela tem que tomar essa decisão sumária de ou vai ou racha, porque pra ele tá muito confortável. Tá. É isso, exatamente. Mas e se ela quer chamar a atenção dele? Então, mas ela tem que se perguntar por que ela quer chamar a atenção dele, entendeu? Tá. Ela tem que usar sutil arte de atrair, pra chamar então, atenção. é isso. Usar sutil arte de atrair. Isso. Quando ela chega, ela fala, você não vai ter mais de mim. Se você não entrar num relacionamento sério, isso é gatilho de caça também. Tá. Ela tá gerando, ela tá falando assim, eu tenho interesse em você sim, desse jeito. Desse jeito não. E a mulher casada é a mesma coisa. Mesma coisa. Tá. Exatamente igual. Perfeito. Exatamente igual. Porque a mulher casada, como é que a mulher casada, ela tem um potencial de aumentar a potência do marido. Porque ela demonstra através de isso me agrada, isso não me agrada, ele vai lapidando o comportamento dele. Tá. Então quando ela é coerente, quando ela é uma mulher racional, quando ela é uma mulher sábia, e ela fala assim, quando você faz isso, eu gosto muito. Você me agrada, você me deixa feliz quando você faz isso. Quando você faz isso, não. Tá. Percebe que ela tá falando dela. Ela tá falando que agrada a ela e que não agrada a ela. Ela tá revelando pro marido dela o universo feminino. Aí ele começa, então quando eu faço isso aqui agrada ela, quando eu faço isso não agrada. Ele tá entendendo melhor o território. É do interesse dele agradar a esposa. Tá. Se você perguntar pros homens casados, o que você quer no seu casamento? A resposta é unânime, Ju. Sabe o que eles respondem? O quê? Paz. Ah, eu responder isso. Eu falei, será que é isso? Paz. Todos. Perfeito. Todos. Perfeito. Então, pra ter paz, você precisa agradar a tua esposa. Porque se Tá. você não agradar a tua esposa, vai ter guerra. Sim, verdade.